Fala galera, tudo bem com vocês? Nonsense Futebol na área para mais um vídeo aqui no YouTube e hoje o tema é brasileiros naturalizados. Mas calma, a gente não vai falar de nenhum óbvio que você tá imaginando aí, Thiago Alcântara, Kevin Kurani. Tá, Kevin Kurani até que seria bem bizarro mesmo. Certamente que sim. Mas a gente vai falar sim de brasileiros naturalizados que talvez você nem lembre da existência. Caso, por exemplo, do nosso primeiro do vídeo que eu já vou chamar. Francileu dos Santos. Ele foi o segundo brasileiro a jogar uma Copa do Mundo pela seleção tunisiana. Lembra dele? Isso aconteceu em 2006, uma época em que o jogador vivia grande fase e era um dos artilheiros do time da Tunísia. Na verdade, o Francileudo e a artilharia são meio que sinônimos em boa parte da carreira do atacante. Ele saiu da base do Sampaio Corrêa para a Europa e começou a brilhar no futebol tunisiano a partir de 98-99. Depois, conseguiu uma ida para o Sochaux, onde foi campeão da Copa da Liga Francesa em 2004. Pela seleção tunisiana, a história dele começou em 2004, 4 anos após o Francileudo recusar um primeiro convite por ainda aguardar uma chance na seleção brasileira. Essa chance nunca veio e o Francileudo acabou mesmo aceitando a naturalização. Em 2004, ele viveu seu auge pelas Águias do Cartago. Na estreia da Copa da África, em que o país era anfitrião, ele marcou o gol da vitória em cima de Ruanda. A campanha foi avançando e chegou na final. O brasileiro abriu o placar da decisão contra o Marrocos, vencida pelos tunisianos por 2-1. No total, o maranhense participou de 3 edições do torneio, anotando um total de 10 gols. Em 2005, marcou 2 vezes na única vitória do país na Copa das Confederações. Na Copa de 2006, o Francileudo acabou tendo muito azar. No último amistoso preparatório, ele teve uma lesão no joelho e isso praticamente o tirou de toda a primeira fase. Ele só entrou em campo por 11 minutos contra a Ucrânia na última rodada da fase de grupos. A Tunísia acabou eliminada. Agora o tema é Sinha. Não, editor engraçadinho, não é Sinha moça, é Sinha mesmo. Com S ou com Z, depende de onde você tá, se está no Brasil ou no México. A gente está falando do Antônio Naelson, o Sinha, jogador que disputou Copa do Mundo pelos Aztecas. No Brasil, o Sinha jogou em apenas um clube de algum destaque, o América de Natal. Depois disso, a partir de 98, fez muito sucesso lá no México. E esse sucesso renderia 59 jogos pelos Aztecas e participações em Copa do Mundo, Copa das Confederações, Copa Ouro, sempre com gols, assistência e vencendo a desconfiança dos mexicanos pelo fato de ele ser naturalizado. Foi no Toluca que o Sinha virou ídolo. Os números são incríveis. 5 Ligas MX conquistadas, jogador com mais partidas disputadas e um dos maiores goleadores do clube. Em 2005, o Sinha brilhou na Copa das Confederações, fazendo um dos gols mais bonitos do torneio contra o Japão e ajudando os mexicanos a baterem o Brasil por 1-0. Na Copa do Mundo de 2006, anotou um gol e deu um passe para outro na vitória sobre o Irã. Ele jogou pelo México até 2013 e como atleta profissional até 2016. Claro, sempre lá no México. Você lembra do André Neles, o popular André Balada? Sim, André Balada é um apelido constante e recorrente no futebol brasileiro. Mas o André Neles jogou até pela seleção do Guiné Equatorial. Já ouviu falar? Não! É um pequeno país no oeste africano. O atacante recebeu $200 mil para se naturalizar, já que sua bisavó tinha ascendência no país, e mais $10 mil por cada jogo disputado. Entre 2007 e 2011, foram 10 jogos e 4 gols, e 2 partidas válidas pelas eliminatórias da Copa de 2010. Ainda tem pelo menos outros 4 brasileiros que também se aventuraram pelo oeste africano. Infelizmente, o André Neles, o antigo André Balada, faleceu no começo de 2020 devido a um infarto. O próximo cara da lista está na história da seleção polonesa. Ele é o autor do primeiro gol da equipe da seleção do país numa Eurocopa. Roger Guerreiro foi um lateral que teve seus momentos de brilho tanto no Corinthians quanto no Flamengo. Inclusive no Mengão ficou famoso por ser um carrasco do Fluminense. Depois a sua carreira rumou para a Polônia, onde virou ídolo no Legia Varsóvia.
isso a partir de 2008. O desempenho no principal clube polonês chamou a atenção do presidente da Polônia, que o convidou para se naturalizar em 2008. A situação foi resolvida rapidamente e o lateral foi convocado para a Eurocopa daquele ano, que rolou na Polônia e na Áustria. E adivinha de quem foi o primeiro gol polonês no torneio e também primeiro gol do país na história da Eurocopa? Roger Guerreiro. Seria o único gol dele em jogos oficiais. Ele fez mais 3 em amistosos. Mas foi especial. O lateral disputou ainda a campanha para a Copa de 2010, totalizando 25 jogos até 2011. Depois de alguns anos no futebol grego, o Roger Guerreiro voltou ao Brasil, rodou por mais 6 clubes pequenos até enfim se aposentar. Em 2017, o ex-jogador dirigia Uber no Rio de Janeiro. O último cara da nossa lista de hoje é razoavelmente conhecido, é verdade, mas talvez você não saiba que ele atua pela seleção chinesa. É o Aikesen. Isso aí, Aikesen. O Elkeson. Aikesen é o nome do Elkeson em chinês. Acontece que o atacante, ex-jogador do Vitória e do Botafogo, inclusive com boas passagens por essas duas equipes, teve de seguir as regras da China. E lá eles não permitem dupla cidadania. Ele teve que abrir mão da cidadania brasileira para se naturalizar chinês. O Elkeson, depois de brilhar no futebol brasileiro, foi jogar na China a partir de 2013. Jogou no Guangzhou Evergrande, no Xangai SPG e agora está de volta ao Guangzhou. Somando todas essas passagens, são vários títulos. Por exemplo, ele já foi chuteira de ouro 2 vezes, é pentacampeão chinês e ainda venceu 2 vezes a Liga dos Campeões da Ásia. Na seleção chinesa, o Elkeson, ou Aikesen, enfim, como você preferir, estreou na eliminatória para a Copa de 2022 e já fez gols, sim, no plural. Em 2 partidas contra Maldivas e Guam, ele marcou 3 vezes. E o Elkeson não é o único brasileiro que pode se naturalizar chinês nos próximos anos, não. Outros estão, daqui a pouco, tomando o mesmo rumo. Quem sabe assim, a China consiga finalmente voltar a uma Copa depois de 20 anos, né? Ou será que não? E aí, gostou do vídeo? Deixa teu comentário aqui embaixo, cite outros brasileiros naturalizados esquecidos e fique sabendo, a gente vai produzir mais vídeos com esse mesmo tema, citando outros jogadores não tão conhecidos ou não tão lembrados assim, que atuaram ou atuam por outras seleções nacionais. Grande abraço, até mais!